É importante estar atento a como a desinformação opera sobre o povo preto do Brasil, mas é importante também mapear discurso de ódio, porque o nosso povo é muito vítima disso, né? Discurso de ódio contra negros. Tem aquele caso clássico da lojinha do Google, aquele simulação de escravidão. Aquilo ali é uma barbaridade, né? Mas aquilo ali é um exemplo, que aquilo não é um fato isolado. Eles argumentaram comigo um dia desse, não, mas aquilo ali está na loja do mundo inteiro, não estava só no Brasil. Eu falei assim, meu amigo, eu moro no Brasil, meu problema é do Brasil, entendeu? Porque o povo preto é perseguido, atacado, sofre a sequela do escravismo no Brasil. Na Suécia eu não sei se é assim, aqui eu sei como é que é, entendeu? Então eu acho que o discurso de ódio é um tema que interessa muito para o povo preto também. Desinformação, as pessoas imaginam, não, é fake news. O que é fake news? É difícil até conceituar, né? Porque a própria ideia de fake news já é complexa, porque se é fake não é news, digamos assim, né? Mas desinformação é você tirar uma informação do contexto, o que altera completamente a sua compreensão e você o faz de modo calculado para influenciar a formação da opinião de uma outra pessoa. O tempo de hoje é o tempo de narrativas, narrativas com inspiração ideológica, narrativas com objetivos políticos. Ah, isso é coisa de americano. Aí o cara vai atrás do pensador americano que lá nos Estados Unidos defendeu tal coisa, tira ideias do contexto e traz para cá como se fosse uma ideia alienígena, estranha à cultura brasileira, uma ideia que divide a sociedade brasileira. Isso é o tipo de desinformação. Quando você faz um discurso político e não olha para os dados econômicos do Brasil, os dados sociais do Brasil, os dados políticos do Brasil e monta apenas uma narrativa, um caráter pseudocientífico, porque você pega um cara tipo Antônio Risério, que é um intelectual brasileiro, que ele faz narrativa, na minha percepção. É tudo narrativa. E difunde como ali fosse não, um pensador, antropólogo, que está afirmando qual é a alma brasileira que está sendo ferida, etc. E aí você vê a extrema-direita escalar em gente como Antônio Risério, recortar, até distorcer o que ele fala, mas manejar para alcançar um determinado objetivo. O movimento negro serve ao interesse estrangeiro. O movimento negro serve para dividir o Brasil. O movimento negro serve para quebrar a identidade nacional. Isso é desinformação. E tem gente que cai nesse papo. E na Europa, a direita compreendeu a necessidade de regulação das plataformas digitais. Tinha diferença de conceito. Se é mais para cá, se é mais para lá, como tratar a liberdade de expressão. Diferença que é normal, ponto de vista diferente. Mas lá, todos votaram favoravelmente a ter uma regra. Aqui não. Aqui, sem saber dizer, porque eles não estudam muito, a extrema-direita brasileira tenta se vincular ao que é a experiência dos Estados Unidos. Eles não falam, mas é isso. Porque lá, a primeira emenda, você sabe, ela estabelece liberdades absolutas. E a lei, tem uma lei lá chamada Lei da Comunicação Decente, que é de 1996. E uma seção dessa lei, a seção 230, estabelece como as plataformas digitais devem funcionar. E é lá que está garantida a imunidade, na prática, para essas empresas, e está garantido o mecanismo chamado Bom Samaritano, que estimula boas práticas, que é o que dá base à moderação de conteúdo quando eles fazem. Por que eu falo que é imunidade? Agora, você sabe que os Estados Unidos, o sistema jurídico deles é diferente. São as decisões judiciais que organizam e orientam a sociedade. Faz pouco, esse ano, foi uma decisão final de um caso famoso. Gonzalez versus Google. Família de um jovem que foi aliciado pelo Estado Islâmico e que morreu, processou o Google e o Twitter. E depois de anos, a Suprema Corte falou, não, o Google não pode ser responsabilizado. É por isso que eu chamo de imunidade. O conteúdo era de terceiro e o Google não tem responsabilidade com o desfecho do caso. Uma lei do Texas, que foi votado, também está sendo contestado com esse mesmo espírito. Ou seja, a tendência é consolidar nos Estados Unidos uma lógica de imunidade para essas plataformas digitais. É o que está na mesa, é o que deve acontecer. Já está acontecendo pela decisão da Suprema Corte desse ano, desse caso que eu me referi, Gonzalez versus Google. Já a União Europeia, a Europa, vai no outro sentido, que é o sentido de regular, com um regime de responsabilidade, igual eu falei para você. O Reino Unido não está na União Europeia, aprovou no mesmo sentido. A China está caminhando no mesmo sentido. Então, o Brasil vai ter que decidir qual será o seu caminho. O caminho americano
ou o caminho europeu. Eu defendo o caminho europeu. E a extrema-direita atua no sentido de defender o caminho americano. Eles não elaboram assim como eu estou te falando, mas o que eles pensam é isso. Essa tensão existe e ela seguirá existindo. Eu não acredito que a extrema-direita vai mudar de posição. A lógica dele é o seguinte: não se mexe em time que está ganhando. Eles montaram uma indústria de desinformação, eles montaram uma operação política ancorada no discurso de ódio, numa posição extremista. Eles são beneficiários disso e não veem motivo para romper com essa lógica. Uma emissora concorrente que estava aqui com a Tarja agora. Bolsonaristas são contra a PL da fake news. Não é PL da fake news. É PL da censura. É uma lei inútil que estão tentando colocar para controlar a nossa liberdade. Primeiro é bom dizer que tem 3 anos que está rolando essa discussão no Congresso Nacional. O Senado Federal votou rapidamente, o Senado Federal votou em 3 meses um texto. Isso foi muito criticado, inclusive por organismos internacionais, o relator das Nações Unidas para a Liberdade de Expressão, enfim, muita gente criticou a sociedade civil e tal. Nós tomamos a decisão de não fazer do padrão Senado, fazer um padrão nosso, um padrão com diálogo social. E aí fizemos dezenas de audiências públicas, todo mundo que tinha alguma coisa a dizer veio para a mesa. Especialistas, entidades da sociedade civil, entidades empresariais, empresas, o governo passado, o governo atual, todo mundo que tinha que dizer falou. Fizemos seminários internacionais, organizamos conversas com entidades internacionais que acompanharam a regulação de internet em outros países. Então foi um processo longo, chegamos num texto. O presidente da Câmara e do Senado, quando se elegeram agora, presidentes da Câmara e do Senado, pautaram o assunto, falaram, vou votar. Aí começou uma pressão para votar rápido. Talvez até tenha um erro aqui. Deveríamos ter tido um pouco mais de cautela na hora de finalizar. Mas o Arthur Lira marcou a data para votar, 2 de maio, a gente teve que correr atrás e na hora H não havia segurança se tínhamos maioria para votar aquele texto. Eu próprio pedi para retirar de pauta e continuamos conversando. Até porque com mudança de governo, mudou a abordagem do governo. O governo anterior do Bolsonaro era contra a regulação. O governo atual do Lula é a favor da regulação. E há uma evolução no mundo que a gente tem que estar atento. Porque no Brasil não pode ter uma lei que não tem nada a ver com as leis que o mundo inteiro está debatendo. Então, de 2 de maio, quando foi tentado votar para cá, o que é que nós fizemos? Continuamos a conversar. Existia uma frente de resistência muito forte na frente parlamentar evangélica. Essa resistência diminuiu bastante. Tá? Agora, mais naqueles que estão muito identificados com a extrema-direita e com o bolsonarismo. As empresas, nós aprofundamos o diálogo com eles. Eles ainda estão insatisfeitos com alguns temas, mas paciência.